Hoje em dia, a gente tem todos os conceitos à nossa disposição, né? Basta a gente procurar na internet o que é didática, o que é recurso didático, enfim. Obrigada, minha professora. Então, a gente vai tentar trazer para a nossa realidade, porque a gente só tem 50 minutos. Então, a gente precisa mesmo trazer para a nossa realidade. Então, eu tinha posto isso aqui, que já furou. Está todo mundo conseguindo enxergar? Quem não está enxergando? Está todo mundo enxergando? Então, já furou, porque o Alex seria o primeiro tempo e eu seria o segundo tempo. Então, eu vou dar para vocês agora, né? Vamos inverter. Didática e metodologia. Pode passar, por favor. Então, essa aí sou eu, gente, no meu ensino médio, fazendo formação de professores. Essa é a minha área. Eu não sei nada da área da saúde, de outras áreas, mas no ramo da educação foi aquilo que eu estudei durante anos. Então, essa daí é a minha formatura em 1997. Não façam as contas do ensino médio. Pode passar. Essa sou eu já na graduação de letras na PUC-Rio em 2015. Então, é algo que eu tenho estudado e espero que eu consiga resumir um pouquinho ou passar pelo menos um pouquinho junto com vocês aqui, tá bom? Vamos passar. Então, o primeiro tópico aí da apostila, você que está com elas em mãos, é a questão do conceito de didática. Só que antes de falar disso, eu queria começar fazendo uma dinâmica. E eu preciso que vocês sejam bem rápidos, mas muito rápido, porque eu vou colocar um tempo para correr. Então, quanto mais rápido vocês fizerem, mais resultado a gente vai ter. Cadê a tia Fabi e a tia Lu, que vai me ajudar? Nós temos aqui um bom número de pessoas de um lado e um número um pouco reduzido do outro, o que não indifere no resultado, porque tudo depende de como vocês vão se comportar. Então, eu quero que, Fabi, aqui, Lu, me ajuda aqui, fica aqui nesse pessoal. Vocês vão ficar aqui no meio, como se fosse serviceia. E quem falar, vocês vão anotar o mais rápido possível. Vem, Lu, para cá, me ajuda aqui. Anotar o mais rápido. Então, a questão é a seguinte. A pergunta é, quando eu falar valendo, está valendo. Quando eu falar acabou o tempo, a gente vai ver quem pontuou mais. Foi? A pergunta é, pensando em aula, em sala de aula, me digam tudo que a gente pode usar para ministrar uma aula. Tudo que você pensar que pode usar. É para ela escrever, rapidinho. Vai, aqui, ó, fala para a Fabi. Gente, levanta e fala para ela, eu vou dar o tempo. Vamos ver que lado que vai ganhar, hein? Vai lá, ó, lá atrás tem gente falando, hein? Tudo que a gente usa em sala de aula, tudo que pode ser usado. Rapidinho, vamos lá. Ih, eu acho que o grupo que tem menos está ganhando, hein? Vai, tia Lu, vai mais pro meio, tia Lu. Vou fechar o tempo, hein? Vai, gente, rápido, pensa, tudo que a gente pode usar, tudo. Foi? 10, 9, 8, 7, 6, 5, ainda dá tempo, 4, 3, 2, 1, parou. Vem as duas tias para cá para a gente olhar. Conta aí, tia Fabi. Conta aí. Vamos ver aqui. Vamos lá. Quero dizer para vocês que nessa primeira rodada, o grupo da tia Fabi ganhou! Uhul! Porém, a segunda rodada é, quando eu for ministrar sobre os recursos, o que mais sair ali, aí vocês vão ganhar, tá bom? Então, tem a primeira parte e a segunda. Eu vou pedir às tias para sentar bem aqui na frente, porque conforme eu for falando, o que tiver nas aulas, vocês vão marcar aí, tá bom? Então, vamos lá.
Vamos para a nossa parte de didática, de conceito. Pensando, vocês já ouviram essa frase? Alguém falar assim, poxa, aquele professor é muito bom, sabe muito, mas ele não sabe dar aula. Ele sabe muito, é assim, doutorado na área, super especialista, mas não tem didática. É justamente sobre isso que a gente vai falar. Ele não sabe ensinar. Ter muito conhecimento tem que estar alinhado ao saber ministrar esse conhecimento, construir junto com o aluno. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui. Nesse primeiro momento, vocês estão vendo ali uma sala de aula tradicional, da didática formal, da metodologia formal, onde o professor, ele é o detentor de todo o ensino. Tudo é ele quem passa, é ele quem sabe, ele é a verdade absoluta dentro da sala de aula. É justamente esse modelo aí que a gente está vendo. E aí a gente vê os alunos o quê? Ali no primeiro, o aluno super empolgado. No segundo, o aluno já está o quê? Ih, o que é isso aí mesmo? Tem que perguntar alguma coisa. No terceiro, ele já está em outra reticência, quer dizer o quê? E um monte de outras coisas, já está vendo outras coisas e o professor está lá na frente passando conhecimento. O outro está fazendo uma outra pesquisa que não tem nada a ver e o último já dormiu. Então, a gente precisa entender um pouquinho como é que pode melhorar o nosso relacionamento para uma melhor aprendizagem em sala de aula. Então, vamos lá. Pode passar, por favor. Então, didática tem vários conceitos e está bem pequenininho. Nós temos muitos pensadores, educadores, filósofos que desenvolveram o conceito da didática. E aí depois eu mando para vocês todos eles, apesar de ter na internet, você pode buscar. O que a gente vai falar aqui? Do conceito bem resumido, que é o que está na apostila, na revista. É o que está na revista, que diz que didática é a ciência que estuda a melhor maneira de ensinar. Tá? E aí está relacionado a uma ação e reação. Porque tudo que é conceito, ele precisa passar pela parte empírica da experiência. Então, vamos para a ação. A ação é o quê? São métodos que precisam estar de acordo com o que eu quero ensinar e para quem eu quero ensinar. Então, tem pessoas que vão dizer que ensinar a arte é uma arte. Né? A gente tem o Comênios, que ele é o pai da didática moderna, que ele fala que é uma arte de tudo, de ensinar tudo para todos, que a didática é exatamente isso. Ou a didática pode ser um dom. Se a gente for levar para a parte espiritual, a gente tem aí aquela parte que fala que Deus escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas, pastores e mestres. Então, você pode relacionar com um dom também. Arte para Comênios, dom para a igreja. E, acima de tudo, você vê hoje no mercado de trabalho uma profissão. Ensinar é uma profissão. Seja lá qual for o conceito que nós vamos abordar, que nós vamos aceitar como verdade, nós precisamos entender que seja dom, seja arte, seja profissão, ensinar precisa ser estudado, precisa de se aprender. Eu tenho como desenvolver técnicas de ensino. Ainda que seja um dom, ainda que seja uma arte, eu posso aprimorar isso. E é isso que vocês estão fazendo aqui nessa noite. Nós estamos juntos aprimorando uma maneira de ensinar que seja adequada para a nossa igreja, para a nossa vida, enfim. Todos nós passamos num momento da vida que somos educadores. Todos. Ah, mas eu nunca fiz formação nenhuma de professora, graduação nenhuma para lecionar, mas todos nós temos algo para ensinar. E precisamos ver de qual é a melhor maneira para ensinar, assim como todos nós também, eternamente, estamos em construção, somos alunos, né, do outro. Então, a primeira coisa que a gente entende é isso. O conceito é
eu preciso saber ensinar e eu preciso saber... Pode passar para mim, por favor? Essa aí os objetos de estudo da didática. Então, vamos lá. O professor, que é quem ensina, os objetivos, que é por que ensina, as estratégias, que são as metodologias que a gente vai ver hoje, como ensina, o ambiente onde ensina, eu preciso considerar isso. O ensino de uma igreja é diferente, é diferenciado de um ensino de uma escola, de uma graduação. O ensino de uma escola de ensino fundamental 1 é diferente do ensino de uma faculdade ou de um mestrado. Enfim, o ambiente, os conteúdos, que essa é a parte que o Alex vai dar. Então, eu preciso ter conteúdo, e o conteúdo precisa estar correto, coerente, mas eu preciso saber ensinar, eu preciso saber transmitir ou construir junto um conteúdo. E o aluno, que é o principal do nosso ciclo aí, nas metodologias ativas, o aluno é o centro de tudo isso. O conteúdo gira em torno do aluno, o professor gira em torno do aluno, o ambiente gira em torno do aluno, as estratégias que eu vou escolher é de acordo com os meus alunos. Então, esses aí são os estudos da didática. Seja lá qual filósofo você escolher, qual educador você escolher para seguir o pensamento deles, vai passar, só muda a ordem de prioridades ali, mas vai passar por esses objetos da didática, ok? Entendido o que é didática? A gente precisa ser rápido para a gente poder ir para a parte prática. Então, pode passar, por favor. Então, tem modelos, né, de ensino, o tradicional, o formal, por exemplo, que o educador, que o professor, que é aquele topo da pirâmide lá, que é o método de aprendizado passivo, que é o que a gente tem ainda muito hoje em dia, que é a didática tradicional, formal. O educador, ele educa, ele pensa, ele fala, na maioria das vezes só ele fala, ele disciplina o aluno, ele opta e prescreve a ação do aluno, ele que diz o que o aluno vai fazer ou não, ele quem atua, ele quem escolhe o conteúdo programático junto com uma coordenação pedagógica, ele quem é a autoridade do saber dentro da sala de aula e ele é o sujeito do processo, na educação do topo da pirâmide, que é a educação tradicional. Então, hoje, nós vamos focar na parte base da pirâmide, que é uma metodologia de aprendizado ativo. Então, nós vamos lá. Por quê? Porque no primeiro, ali no topo, o professor entra na sala de aula, ele faz a chamada, ele senta os alunos, não pode levantar, não pode fazer nada. Ele abre o material, alunos, abre o material, pessoal, vamos lá, capítulo tal da apostila, e aí ele começa. Ou então ele fica de costas para o aluno escrevendo no quadro, o modelo formal tradicional. Ou então ele apenas corrige algo, ou então ele fala, espera aí, enquanto eu estou fazendo. Já acabaram? Vou apagar esse lado, hein? Vou para o outro lado. Então, é assim que é um modelo onde todo o conhecimento está detido no professor. Esse é o modelo do topo da pirâmide. Então, a gente vai olhar agora a metodologia de aprendizado ativo. Então, lá em cima, no topo, eles leem, eles escutam, eles veem e eles vê e escuta. E de maneira nenhuma eles produzem nada, eles apenas participam de algo que já está tudo planejado. Se sair alguma coisa errada, já era o sucesso do ensino-aprendizado. Então, no método, né, de aprendizado ativo, nós temos lá conversas, pausas para conversa, perguntas, numerar, reproduzir, repetir, definir, debater coisas, conceitos. Então, nós temos lá a prática e ensinar os outros. Se eu pego agora todo o material que vocês produziram aí e chamo vocês para apresentar, vocês vão estar ensinando o que foi recursos didáticos para o outro grupo, que é aquilo que vocês anotaram agora.
Então, vocês ensinando, vocês estão aprendendo com 95% de eficácia. Então, geralmente, quando a gente dá uma aula, por exemplo, vou sair daqui agora, como? Tinindo, porque tive que estudar para poder relembrar todos os meus estudos, para poder passar e conversar com vocês nessa noite. Então, é assim, na metodologia ativa, o aluno, ele participa, ele constrói junto o conhecimento. Ele é o centro do conhecimento. Pode passar, por favor. Ali nós temos o aluno no centro da aprendizagem. Então, começa a cultura escolar, a tecnologia, o papel do professor, o espaço, a gestão, a autonomia do aluno e a avaliação, por último. Então, tudo é em torno do aluno. Ele participa e a gente vai ver isso mais para frente. Então, as metodologias tradicionais versus as metodologias ativas. Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada. Eu gostaria que vocês passassem para a parte de alguns exemplos. Não. Pode passar meu slide, Carol, por favor? Que eu troquei a ordem da apostila. Aê, obrigada. Antes de falar das metodologias ativas, eu quero falar do nosso professor. E aí eu coloquei aí na apostila. Ele é educador, mediador, facilitador do processo. Ele não dá tudo pronto. Ele dá os caminhos para que o aluno chegue junto com ele no resultado. Ele é agente transformador de si, do outro e do mundo. Esse é o papel do professor na didática moderna, atual. O educador deve ser... Agora, eu queria que, se você tiver com a apostila, você pudesse ler comigo, junto comigo. O educador deve ser comprometido, mais alto, motivado, exigente, crítico, aberto a dinâmico, interativo e, acima de tudo, ele deve amar. Um excelente professor dará uma excelente aula. O educador sempre é a melhor ferramenta. Não adianta eu ter os melhores alunos em classe, participativos, colaborativos, com conhecimento. Não adianta eu ter o melhor recurso, um smartboard, que é uma tela interativa daquela do Jornal Nacional, que você só bota o dedinho assim e faz tudo. Não adianta eu ter o melhor recurso, eu saber todo o conhecimento, se eu não estiver motivado. Se eu chegar aqui para dar aula e falar, então, pessoal, vamos abrir aí, ou então, ó, isso, e acabou e tchau. Não é assim. Então, é um conjunto de coisas que depende única e exclusivamente do professor. Se ele fechar o acesso do aluno, o aluno vai ser apenas um aluno, que vai sentar, ouvir e aprender. Ou sair, é por isso que a gente tem tanta evasão escolar, porque as pessoas perdem o interesse pelas aulas. E aí a dificuldade da vida, com outros fatores, faz aquela pessoa não querer mais estudar. Né? Mas se o professor estiver motivado, tiver compromisso, estiver disposto a construir um conhecimento primeiro nele, depois junto com o aluno, junto com a turma, entendendo os seus alunos, aí sim o professor vai ter um bom uso do recurso, do conteúdo e de todos os outros elementos da didática que eu coloquei lá no início. Então, o professor é a melhor ferramenta. Ah, mas eu não tenho todo o conhecimento do mundo. Tem blog, tem site, tem biblioteca, tem todas as maneiras de você adquirir conhecimento. Ah, mas eu não tenho recursos. Tem várias maneiras de você aprender como motivar, como trazer uma aula dinâmica. É só você pensar e estar aberto para isso. Querer sair da caixinha, é isso que a gente precisa. Chega de aulas tradicionais, onde eu venho aqui, falo tudo que eu penso, tudo que eu acho, tudo que eu estudei durante anos e vocês só absorvem, se é que absorvem.
porque a gente já entendeu que 95% do aprendizado se dá na coparticipação, como estava na pirâmide. Então, a gente precisa dar a oportunidade de construir o conhecimento juntos, ok? Você pode preparar tudo, direcionar, não é largar, o aluno tem que dar aula junto comigo, não é assim. Você vai preparar, você vai direcionar, você vai delimitar os objetivos da sua aula. Eu quero alcançar esse objetivo. Com essa turma eu tenho esse objetivo, com a outra turma eu tenho outro objetivo. Uma turma nunca é igual à outra, assim como um aluno nunca. Eu tenho 10 turmas. Vamos lá, 3 turmas de ensino fundamental 1. Primeiro ano do ensino fundamental 1. Não são iguais. Então, assim, cada turma, uma é mais acelerada, a outra é mais lenta, uma tem um desenvolvimento. Então, cabe ao professor preparar um ambiente para construir junto de acordo com a necessidade do aluno. Então, esse é o professor, alguém que é chamado por Deus, alguém que tem um dom, trazendo para a parte religiosa, mas alguém que precisa eternamente estudar. Ele é um eterno aluno dele mesmo, ele precisa se atualizar, ele precisa estar antenado com as metodologias, com os recursos, porque senão o aluno vem para a sala de aula e toma o seu lugar. Ou bagunça a sua aula, que estava toda certinha, toda engessadinha, toda formatada. Então, agora vamos para o aluno. Essa daí, peraí, não tira agora não, Carol, rapidinho. Essa daí é uma metodologia de sala de aula invertida, onde os alunos não sentam como a gente viu lá na primeira foto, onde os alunos sentam um atrás do outro, fileira por fileira, e o professor detém o lugar de destaque. Esse é o tradicional. Esse daí é justamente um ambiente facilitador para o professor, onde ele pode estar num grupo, onde ele pode estar no outro, enfim, ele pode transitar, ver a necessidade, participar junto com o aluno, tá? Então, agora vamos colocar, porque eu tenho muita coisa para falar, o próximo slide. Os alunos. Então, vamos lá. A gente já entendeu o que é ensinar, que a gente precisa ensinar junto com o nosso aluno, dar essa oportunidade dele trazer as vivências dele. Eu preciso me preocupar com o ambiente, com quem é o meu aluno, são os elementos da didática, as estratégias, os objetivos que eu quero alcançar. Mas eu preciso me preocupar com o aluno. Quem é esse aluno? Ele pode ser um bebê, se for maternal 1 e 2, se for educação infantil, ele é uma criança, ele pode ser um adolescente no Fundamental 1 e 2, ele pode ser um jovem no ensino médio, né, um adolescente entrando para a juventude, ou ele pode ser um adulto, que é o nosso caso aqui na igreja, na turma de homens e mulheres. Nós temos adultos. E aí, esse adulto, ele pode ser também um pouquinho mais adulto, mais experiente, tem uma idade da terceira idade, né? Então, o que a gente precisa? Identificar quem é o aluno. Olha, eu estou escalada domingo para dar aula para homens e mulheres. Quem é o meu público? Quem é o meu aluno? O meu aluno é alguém que vem cansado, morto de cansado do trabalho, porque cuida de uma casa inteira, a mulher. O meu aluno é o homem que veio do trabalho cansado a semana inteira e que vai acordar cedo no domingo de novo para estar na EBD. Compreende? O meu aluno é alguém que já conhece a Bíblia ou não, e aí eu preciso ver se é uma classe de discipulado ou se é uma classe... Estou trazendo para a área da igreja, porque é o nosso caso. Mas você precisa identificar quem é a turma, qual é a turma que você está trabalhando, para você desenvolver a melhor metodologia. Então, tudo vai depender da boa vontade, do amor e do empenho do professor. Então, eu preciso saber se o meu aluno ele é alfabetizado. E aí, eu coloquei aí, na parte de professor, eu coloquei ali, ele deve se preocupar com o conteúdo, no último parágrafo da parte de professor. Ele deve se preocupar com a linguagem. Eu não posso ter uma linguagem inacessível se eu tenho um público que não tem tanto conhecimento assim.
Eu preciso estar alinhada, eu não posso falar palavras rebuscadas, eruditas demais, porque as pessoas não vão entender e o objetivo não vai ser alcançado, o aprendizado não vai ser construído. Então, eu preciso me preocupar com o conteúdo, com a linguagem, preste atenção. Respeitar e considerar os conhecimentos prévios. Às vezes, o meu aluno sabe muito mais de matemática porque é um administrador. E eu não sei nada de matemática, então ele pode construir junto comigo um saber. Às vezes o meu aluno ele pode ser formado em teologia e eu estar aqui na frente não ter teologia e ele ter um conhecimento. Então eu não posso descartar e fazer de conta que esse aluno não tem nada para oferecer. Eu preciso que ele trabalhe junto com os pares, com os seus colegas de turma e com a orientação do professor. Então eu preciso entender isso, eu preciso considerar as variações econômicas. Se o meu aluno ele não tem recurso nenhum, ele não tem internet, vamos supor que eu passe um trabalho para casa, uma atividade que precisa de um tablet, de um celular, e o aluno não tem. Vai surtir efeito? Vai acontecer? Vai incluir o seu aluno? Vai acontecer o conhecimento? Não vai, porque ele não tem. É o que aconteceu aí com a questão da pandemia, né? Várias atividades à distância, em casa, porque a gente não estava, mas os alunos não tinham computador, não tinha internet, não tinha como fazer. Então, nem todo mundo conseguiu obter o conhecimento, né? Então, a gente precisa pensar quem é o meu aluno. Quando eu preparar uma aula, não é só o conteúdo, porque a gente se preocupa em falar errado, em estar dando conceitos errados, mas eu preciso me preocupar em quem é que está sentado me ouvindo. Eu não posso falar algo que seja muito, muito, muito para doutores e mestres, mas também não posso ser tão infantil, porque vocês são pessoas que já têm um conhecimento de uma boa parte da vida, né? Então, eu preciso entender as partes regionais. Eu tenho lugares que as políticas públicas são outras, que a política é de outra forma, que a família é de outra forma. Então, eu preciso considerar isso. Quem é o meu aluno? Onde ele mora? Ele é do campo? Ele é da área urbana? Ele vem de bicicleta? Ele vem de carro? Se eu falar certas coisas, ele vai entender o que é passar num drive-thru? Se não tem lá no meio do campo, não tem isso? Só tem as vacas e o corte de cana? Então, eu preciso entender que aquilo que eu vou... É claro que eu posso colocar algumas coisas. O aluno nunca vai aprender o que é um drive-thru? Vai. Mas eu não posso fundamentar toda a minha aula, o resultado total da minha aula, num conhecimento que o meu aluno não tem. Então, eu preciso nivelar isso de alguma forma. Então, eu preciso entender a questões de gênero. Você sabe que homens e mulheres são diferentes. E aqui só existe 2 gêneros, ok? Homem e mulher. E aí que a cognição, a mulher na maioria das vezes, ela fala mais, ela é mais extrovertida. Então, eu não posso querer que um homem tenha um comportamento. É claro que há exceções. Tem homens que são muito mais e que as mulheres são tímidas. Mas existe uma regra, né, um piloto, um formato que a gente precisa respeitar. Então, a gente precisa ver quem é o aluno. Isso eu não posso ter a melhor metodologia, todo o conhecimento do mundo e desconsiderar quem são os meus alunos. Eu preciso saber. Saber onde mora, saber como vive, não. Aos poucos, na construção do conhecimento, não aqui em 50 minutos hoje, que você que está vindo me conhecer hoje pela primeira vez. Não. Mas numa convivência, num processo de aprendizado, você precisa estar aberto para poder conhecer o seu aluno. E aproveitar, porque ele também tem conhecimentos, tá? Se você pegar a Samara Vitória, ela mexe no computador todo, no celular todo e faz tudo, coisas que nem eu sei fazer. E é assim, eu preciso entender que o jovem é melhor tecnologicamente do que eu. E eu preciso aproveitar isso. Eu como professora não sei, mas eu tenho o conhecimento e você vai acessar aqui para mim. Vamos lá, juntos a gente vai conseguir trazer o resultado do ensino-aprendizado. Então, vamos lá. Deixa eu só pegar a parte do aluno. A participação do aluno. Agora, desce só mais um pouquinho aí na apostila. Do estudante no processo de aprendizagem, ele é o protagonista. Tudo vai acontecer em torno do meu aluno. Ele é o centro da minha aula. Porque se eu não tiver... Se fosse lá fora, se uma escola não tem alunos,
ou um determinado grupo de alunos começa a não querer assistir a aula a gente tem pessoas aqui que poderiam estar aqui em cima ministrando e estão sentadas aí hoje, mas que trabalham nessa área, e que elas poderiam dizer, existe uma junta, uma coordenação pedagógica que vai te chamar no cantinho e vai falar, o que está acontecendo, professora, com as suas aulas? Porque os alunos, nas suas aulas, eles não têm interesses e nada funciona, está acontecendo alguma coisa. Então, se é lá fora, não tem aluno, não tem dinheiro. A escola não funciona se começar a evadir os alunos. E aí não tem mensalidade, e aí vem uma série de complicações. Então, a gente precisa entender e respeitar e entender que o aluno é o centro da educação. Tá? É ele quem vai pagar a escola lá fora. E aqui dentro só vai ter aula se vocês estiverem aí sentados. Se eu estiver aqui falando, começar a levantar um por um, daqui a pouco não tem aula. Tem? Tem ensino-aprendizado? Tem processo? Não tem. Se daqui as outras semanas do curso não vier, então não tem. Então, o que a gente precisa? Motivar, fazer você entender que os alunos são importantes. E que hoje nós estamos sentados aí como alunos, amanhã vocês estão aqui na frente como professor. Cada papel tem a sua função e importância dentro da educação. Vamos para... Pode passar, Carol, por favor. Então, pensando agora nas etapas exemplos de metodologias. Vamos lá. Como é que a gente fala, mas como é que a gente faz? Então, vamos para a parte prática agora. Carol, tem como diminuir só um pouquinho essa imagem aí, para poder aparecer o texto lá em cima, em azul, se puder, o azul escuro? Então, a primeira que a gente vai ver é a aprendizagem baseada em projetos. Como é que a gente faz uma aula diferente? Como é que a gente faz uma aula que o aluno participe? Então, a gente precisa de ter algumas técnicas. É isso que a gente está fazendo aqui hoje. A gente vai aprender algumas maneiras de melhorar a dinâmica, a interação professor e aluno. Então, aqui nós temos o que a aprendizagem baseada em projetos, né, que é a ABP. O que ela requer? Aqui você desenvolve um projeto junto com o aluno. Só que você planeja tudo, coloca as etapas que o aluno vai participar e coloca para ele produzir. Então, vamos lá para vocês entenderem. É ter questionamentos abertos, eu não venho com um conceito pronto. Se eu tivesse tempo, eu daria para vocês dizerem um tipo de metodologia para poder dar na sala de aula, e vocês iriam falar, e ia ser maravilhoso poder ouvir todo mundo. Mas hoje aqui eu não tenho tempo para fazer isso, né? Então, ouvir, deixar questionamentos abertos, ter espírito de exploração. Você precisa usar o aluno, você precisa permitir que ele tenha acesso, que ele trabalhe. Criar a necessidade de saber. Se eu trouxer tudo pronto, ele não vai querer pesquisar, não vai querer fazer nada. Ele vai ser apenas um mero espectador da aula, quando, na verdade, ele tem que produzir e participar da aula junto. Então, eu tenho que deixar lacunas para que o aluno pense no projeto. Eu não posso dar um projeto todo pronto, né? Criar a necessidade, já falei, dar oportunidade de voz e de escolha. Imagina eu pegar e impor um projeto que ninguém quer participar. Então, eu tenho maneiras de ouvir primeiro, olha, vamos trabalhar o quê? Vocês querem fazer o quê? Gostaria de fazer... E aí eu penso, vou para casa e penso, planejo a minha aula em cima daquela vontade que já existe do aluno. Né? É diferente de eu, Aline, impor ao aluno, vocês vão fazer esse projeto. O projeto é esse e acabou. Não, eu posso deixar algumas coisas abertas para que o aluno possa escolher e participar. Então, apresentar, incluir os processos de revisão e reflexão. O projeto nunca vai estar pronto. Sempre vai estar maleável e você precisa estar coordenando. Você é o mediador. Se não está funcionando, vamos mudar, vamos mover, vamos ver o que está faltando, por que o aluninho não quer participar, o outro não quer, ou aquele grupo não está indo bem. Aí entra o professor como mediador, como facilitador, e a pessoa que detém o conhecimento, porém,
em construção junto com... Não é perder a autoridade nem o domínio da aula, tá? É construir junto e deixar aberto para que os alunos possam participar. E apresentar para o público. Todo mundo que constrói alguma coisa gostaria de apresentar. Se eu compus uma música, eu gostaria que alguém ouvisse essa música. Vamos pensar assim. Então, você tem que deixar, por mais simples que seja o projeto, o aluno apresentar. Você tem que ter um tempo para que o aluno apresente aquilo que ele produziu junto com você e com os colegas, né? Porque é toda uma interação. Pode passar. Então, esse daí é a parte de projetos. A gente tem o Alex Borges, que vai ser um dos professores que vai ministrar, que está com um projeto com os adolescentes, não é isso, Alex? Um plano de negócios. Então eles têm, mas é tudo um plano de negócio, né? Aí já falou da parte jurídica e agora está fazendo da parte de empreendedor. Você dividiu em etapas o processo todo, entendi. Então, os nossos adolescentes estão participando e fazendo. Então, você tem como, você que tem uma classe ou uma turma um ano inteiro na sua mão, você tem bastante recursos para fazer. Que foi, Vitor? Acabou o tempo? Pode passar. Não, passa não, peraí. Deixa eu pegar esse daí. 2. A proposta de ensino da metodologia ativa falando dos problemas, onde o problema... Então, eu queria só ler rapidamente, porque não vai dar tempo. Isso aqui é uma outra maneira de você tratar um conhecimento e trazer um conhecimento. Você traz um problema atual e você tenta colocar para que os seus alunos possam resolver essa questão. E aí, juntos, vocês vão trabalhar etapas do processo. Definir qual é o problema, explorar os conhecimentos prévios do aluno. Ele já sabe alguma coisa, ele vive nesse mundo, terra. O aluno não é um alienado, ele já sabe alguma coisa sobre o assunto que você vai dar. Alguma coisa ele já ouviu falar. Ainda que seja errado, também faz parte do erro e acerto do processo de aprendizagem. Identificar que os conhecimentos são necessários para resolver o problema. Eles precisam ter, além do que eles sabem, saber que precisa buscar mais. Ele precisa se aprofundar naquilo para resolver. Então, aí a parte de pesquisa, de estudo, enfim, é a metodologia de problemas. A gente tem Jesus, né, trazendo para a área espiritual, quando a mulher pega em adultério, ali você tem uma situação problema. E aí Jesus faz o quê? Ele resolve. Ele pega e fala assim, não, ninguém vai apedrejar, acabou, vai todo mundo embora, eu sou o dono dela, eu vou salvar a vida dela, Ele dá tudo pronto. Ele fica parado escrevendo e lança um desafio. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira. Joguei para os alunos. E os alunos vão começar a pensar, peraí, eu tenho pecado, não posso não. Eu tenho pecado, entendeu? Você não dá pronto, você lança um problema, você espera a reação, a solução, e aí você pega e dá o seu resultado. Então a conclusão é essa. Foi isso, isso e isso, vocês estão certos, vamos apresentar. Mulher, cadê os teus acusadores? Foram embora? Então eu também não te condeno, está resolvido. Ok? Imagina isso com conceitos, né, de aprendizado dentro de um ensino, num processo de ensino. Então, isso daí é a metodologia de problemas. O nosso Deus é um educador nato. Oh, glória por isso. Se eu pudesse usar todos aqui, a gente teria todos os recursos com a aplicação da Bíblia, porque a gente não tem tempo para tudo isso. Então, ali tem um júri, onde você pega e coloca uma situação, e aí você divide. O grupo daqui vai defender e o grupo daqui vai acusar, e aí você escolhe promotores, e aí toda a regra direitinha de um júri também é uma maneira, fazer um simulado de júri, que é o que está na apostila aí. Gente, eu tenho que correr, então eu tenho que falar rápido para vocês terem o máximo de conteúdo. Pode passar, por favor. A gamificação. A gamificação parece algo assim fora da nossa realidade, mas, por incrível que pareça, é o que a gente mais tem e mais usa e nem sabe que usa. Então, aqui, a gente tem... Você trazer os conteúdos que mais tem na internet são jogos da memória em inglês,
você tem jogos de verbos. Eu sei porque é a área da língua portuguesa, então é o que eu sei. Mas a gente tem muitos de matemática, jogos que desenvolvem um raciocínio lógico. Enfim, tudo isso em jogos mesmo. Se a criança e o adolescente só vivem no celular, então vamos aproveitar, né, na metodologia ativa, o tempo que ele fica no celular e fazer ele acessar um joguinho lá, um participativo, um quiz. Então, aqui eu coloquei, se você puder tomar nota, depois eu deixo os slides, concurso bíblico. Ali dentro, é só você botar www.concursobiblico.com.br, é tudo assim. Você tem vários, e tem milhões na internet, mas um deles ali é o jogo do show cristão. Até faltou a palavra show cristão. Que é tipo aquele do Silvio Santos, que você pergunta, tem 3 respostas, e aí você pede ajuda das cartas, dos universitários. Só que é tudo com pergunta bíblica. Ok? E por que a gente não pode fazer isso na realidade? Eu pego 3 pessoas, ó, você vai ser o universitário, você vai ser a plateia, eu junto 6 pessoas aqui, você vai ser as cartas. E aí eu pego, lanço as perguntas... Qual era o profeta que transformou o azeite da viúva que multiplicou o azeite da viúva? E aí a gente vai pegar... e aí vai lá, não sei. Eu quero cartas. Então vai lá, escolhe aqui cartas, carta é esse aqui. E aí você pode fazer. Existe no game e você pode trazer para dentro da sala de aula. Então existe como você montar um game também dentro da sala de aula. Mega senha é mais ou menos assim. Eu não sei se eu consigo... Igual o da emissora lá. A gente tem dicas e o aluno vai tentar adivinhar. Por exemplo, rei. Aí vocês falam. Coroa. Falaram aí, rei, coroa. Aí eu vou falar adultério. Davi, não precisou nem eu dar a terceira, rei, adultério. Então, assim, você está fazendo o aluno participar, ao invés de você... eu vou dar, sei lá, os frutos do Espírito, né? E aí tem lá o fruto do Espírito, né? Com todos os desdobramentos. Amor, paz, temperança, fé. E aí você pode pegar e dar. Coraçãozinho. E aí uma hora vai chegar no amor. Ou então... coraçãozinho, né? Vai falar. Então, você pode pegar e fazer várias maneiras. O importante é não chegar aqui só a transmitir conteúdo. Tem como você fazer o seu aluno ficar apaixonado pela aula. Às vezes, o aluno, já aconteceu isso. O aluno não gosta de matemática, naquele determinado ano com o professor tal. Mas ano que vem mudou o professor. E o aluno que era péssimo e que odiava matemática, agora adora matemática. Por quê? O conceito mudou? Mudou o professor e as metodologias. Vai ver agora é um apaixonado pela matemática aqui da aula. Então, a gente tem como fazer vocês, né, a turma da EBD ou da igreja, de onde vocês forem lecionar, ficarem apaixonados pelo trabalho, pelo conteúdo, enfim. Que acabou, meu? Não diz que pifou. Ai, Jesus. Pode. E ali, a Samara, eu coloco para ela... Tem aquele site ali, Escola Games. Escola Games é um de vários. Tem muito, eu não tinha como colocar todos. Mas lá tem jogo da memória com os animais, com as frutas. Ela sabe todos os animais. Eu não estou fazendo propaganda, não, gente. Eu estou falando que eu coloco ela para estudar. Em vez dela ficar só brincando, brinco com ela, a gente disputa com ela, a gente perde, ela ganha. E assim a gente vai. É jogo da memória. Então, você tem vários sites. Geralmente, só uma dica. A maior parte das escolas particulares que tem site tem uma parte só de entretenimento, de jogos e de gamificação. Então, você pode entrar, Portal São Francisco, enfim, vários colégios, você tem acesso aí para poder utilizar dos recursos. E eu posso transformar isso em um jogo da memória cristão. Eu posso pegar lá e colocar 2 vasilhinhas de azeite, né, de botija. E aí a criança vira um, e aí vira o outro. Fez o par, que legal. Eu posso colocar uma coroa de um rei, eu posso colocar uma cruz. E aí a criança achar o par lá igual o da cruz. Pode ou não pode? Então, tem várias maneiras. O que não pode é dar papel em branco para a criança desenhar e pintar. Aquilo que nem... Não, até pode, mas, por favor...
a gente está fazendo um curso para conseguir ser um pouquinho melhor, eu e vocês. Amém? Pode passar. Então, a sala de aula invertida, praticamente a gente já falou quando abordou as metodologias invertidas. No tradicional, a criança só lê, escreve, copia. O professor detém e leva para casa. E, às vezes, não faz, ou o pai e a mãe faz no lugar dela. Ou então copia do aluno, porque agora tudo é internet, eles passam foto de tudo, das respostas, e você está achando que ele fez alguma coisa. E ele não fez nada. Então, é melhor você trazer para dentro da sala de aula, aonde você chega para eles e fala assim, ó, domingo eu vou dar aula da EBD, tá? Vou dar aula sobre profetas. E vou escolher no meio da turma alguém para falar, então venham preparados. Isso é verdade, tá, gente? Domingo eu vou dar aula sobre profetas, venham preparados. Porque eu posso escolher você para fazer uma participação na aula. Então, você pode dar antes o conteúdo, o aluno estudar em casa, você deixa sites, vídeos para eles assistirem. Quando você chegar para conversar, para fazer alguma atividade, é só para consolidar. Vai render muito mais os 50 minutos, já vi, Vitor, os 50 minutos da sua aula, porque ele já estudou em casa. Entendeu? O que eu não pude fazer aqui com vocês, mas tem dever de casa. Vamos lá. Então, essa é a aula invertida, onde ele já vem com conhecimento e você só consolida, tira o que é errado, constrói junto com o aluno e coloca o que é certo e aprimora se já estiver certo, ok? Pode passar, eu preciso conseguir terminar. A cultura maker é uma metodologia onde é muito simples, gente. Você usa a criatividade, a colaboração do aluno e a sustentabilidade. Você vai construir junto. Ah, se eu vou falar de José, eu vou pegar e fazer José, os pais de José e todos os irmãos de José, de papel higiênico, e aí vou botar nomezinho, que foi? Vou pegar, e aí vou apresentar, ó, esse aqui é Rubem, esse aqui foi o que jogou na cisterna, esse daqui queria matar, essa aqui e você pode pegar e construir, gente, vamos construir a família de José. Vai ser muito melhor do que eu só falar um monte de nome, né, para eles, e eles saírem daqui sem saber quem é quem. Ali eles vão, e ele fala, eu não sei todos, mas eu construí o Rubem. O Rubem foi o que jogou lá dentro da cisterna e que queria matar José. Então, assim, você tem várias maneiras de... Enfim, eu dei um exemplo, mas tem várias, gente. Tem gente que só dá aula de matemática com tampinha de garrafa, com pizza, formato, com jogos, enfim, com várias coisas. Quem usa muito isso é a educação especial, porque precisa desenvolver a parte lúdica que eles amam, aproveitar a parte lúdica que eles amam para inserir conceitos. Então, a gente, às vezes, esquece um pouco disso, mas a gente deveria usar também. Pode passar. Então, tem como você construir junto, tá? Isso aqui é storytelling. Cadê o Jackson? Foi embora para falar o certo? Storytelling, né? A contação de histórias. É a velha contação de histórias, como está aí na apostila. Em vez de eu chegar aqui e contar a historiazinha do rei ou da rainha Esther, eu posso, ali no caso da menina da rainha, eu posso construir uma cena e contar junto com eles, né? E aí, quem é que fez isso na Bíblia? Jesus, o que ele mais fez foi isso. Quando ele contava parábolas, ele usava o cotidiano, usava objetos do dia a dia, justamente para... Aí entra o quê? O conhecimento da turma. Diz que Jesus não conhecia quem era a turma dele. Conhecia. Ele pega e fala, ó, tem o samaritano, tem os salteadores, tem o sacerdote, tem o levita. Eu sei quem são vocês. Agora, vamos lá, o sacerdote passou de largo, o levita passou de largo, e quem ajudou foi quem? O samaritano. Ele está contando uma história, usando os alunos e a realidade dos alunos. Olha que Jesus lindo. Fala que ele não é um educador, gente. Ele é. Então, a gente tem como contar uma história de forma diferente, ao invés de só chegar aqui e ficar blá, 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 né? Então, o aluno pode participar. Caracterizado, eu posso fazer o rei, a rainha Esther, ela entrando, se apresentando, o rei estendendo o cedro, e aí usando, entendeu? O cetro, e aí a gente vai trabalhando, enfim. Milhões de maneiras que não dá tempo de eu falar tudo. O que não dá é para ter uma aula parada só de senta e ouve.
Hoje a gente só tem 50 minutos, não dá para fazer tudo isso com vocês. Mas, ao longo, a gente vai trabalhar isso. A gente precisa trabalhar isso, né? Então, pode passar. Estudo do meio. E aí eu coloquei ali uma das maneiras, que é você sair das 4 paredes da sala de aula. Se eu vou dar... É isso que eu estou tentando fazer agora com essa revista. Se eu vou dar aula de evangelismo, eu vou convocar a minha igreja a fazer um domingo de manhã um evangelismo. Vamos lá na comunidade, vamos olhar qual é a necessidade, vamos ver a reação das pessoas quando a gente fala de Jesus, o que um evangelista passa. Enfim, eu posso usar Paulo, Barnabé, eu posso usar Timóteo, eu posso usar vários, mas eu posso ir lá e mostrar, um evangelista faz assim, deve ser assim, tem que ter, não pode chegar e orar de olho fechado. Não, então, você vai dar uma aula na prática. Então, é sair da sala de aula. Se eu vou dar aula sobre o Templo de Salomão, primeiro era o Tabernáculo de Moisés, depois virou o Templo de Salomão, depois virou a sinagoga e hoje é a fonte da vida. Aí eu quero mostrar para os alunos como é que era. Eu vou lá em São Paulo, lá no templo, se eu tiver condições, e faço um tour. É exatamente isso. Eu não posso levar minha turma. Eu posso fazer eles pesquisarem. Como era o átrio, como era o Santíssimo, como era... Enfim, eu posso direcionar isso, o estudo do meio, ok? Sempre tem uma maneira para quem quer fazer. E sempre vai ter uma desculpa para quem não quer sair do seu quadrado. Pode passar. Os recursos didáticos. Os recursos didáticos, eu coloquei aí, você pode ler aí na apostila, é o conjunto de materiais usados, junto ou separado. Eu posso juntar um monte de coisa ou usar uma só de acordo com o objetivo que eu quero alcançar. E aí eles vão auxiliar, motivar, despertar. Eu posso trazer pronto ou eu posso construir junto com eles. E aí tudo isso, aí a gente tem... Eu coloquei ali, está na apostila. Os recursos tecnológicos, celular, tablet, computador, plataformas digitais, um grupo do WhatsApp, um simples grupo Shekinah ou Shalom ou dos jovens. Você pode usar isso como um recurso para você postar vídeos, para você conversar, fazer uma interação. As lives com participação da pessoa também é uma maneira. Enfim, tem vários recursos tecnológicos. Os recursos naturais, água, chuva. Por exemplo, se eu tiver que falar como é que é a chuva, eu posso pegar um dia de chuva e mostrar, chove, para, sei lá, enfim. Tem várias maneiras de recursos naturais. Se eu for falar sobre pedra... Eu vou trazer vários tipos de pedra. Tem pedra grande, pedra pequena, pedra preciosa, pedra sem valor, pedra... Enfim, várias. E aí você pode falar, né, que Jesus é a pedra angular. E aí você traz um monte de pedra para a criança ver. O que você gastou com isso? Você catou aí na rua, só teve a criatividade de se preparar para a sua aula. Enfim. Pedagógicos, quadros, giz... gravura, álbum, seriado, esses editados, escritos, enfim, de texto que a gente tem. Os tecnológicos, já falei, os naturais, os animais, gente. Se a gente for dar aula sobre cordeiro, sobre ser ovelha do Senhor, você pode pegar um estudo inteiro sobre ovelha. Se você quiser falar do leão da tribo de Judá, e aí você pode pegar e falar das características do leão. Enfim, você tem várias maneiras de tornar a sua aula um pouquinho melhor. Vamos imitar os bichos, porque hoje eu vou falar de um bicho, mas você não fala qual. Cada um imita um. Quem imitou o leão? Você imitou o gato, o rato, o papagaio, a galinha, a cocorocó, sei lá. Quem imitou o leão? Vem aqui para frente. Hoje a tia Aline vai falar do leão da tribo de Judá. Vou explicar para vocês por que ele era como um leão. E aí a gente tem várias maneiras de falar. Enfim, biblioteca pública, museu. Nós temos muitos recursos. Eu pedi para, antes de terminar, que eu acho que eu já falei tudo que estava na apostila, passar alguns vídeos. Está aí, Carol?
Passa só um trechinho de cada vídeo para a gente entender. E eu vou falar um pouquinho, se puder. Gente, 50 minutos para falar o que uma graduação fala em 5 anos é muita coisa. Esse aí é o Seara Escola de... Tem áudio? Esse canal do YouTube é Escola de Profetas. Se você for ministrar ou quiser saber tudo sobre um livro, você pega, esse daí é do livro de Ruth. Dividido em aulas. Pode tirar, Carol, é só para eles saberem. Então, a escola de profetas, você fica lavando louça e vai ouvindo. Ah, Ruth é isso, foi no ano tal, o rei era tal, a economia era tal, o povo era assim, os valores morais eram assim, por isso que Vasti não quis ceder para o rei. Enfim, você tem como aprender todo o conteúdo, pesquisar, não é só o aluno, o professor também precisa. A gente não detém todo o conhecimento. Você pode ser especialista em Novo Testamento e não saber tanto do Antigo. Ou ser especialista no Antigo e não saber tanto do Novo. Porque existe especialidade. As pessoas não é bom em tudo de uma vez só. Né? Talvez, pode até ser que você seja, mas mesmo assim você tenha que aprender. Então, esse daí é uma maneira de você aprender. Vou dar aula sobre tal coisa. Mas que período era aquele? Isso vai enriquecer você ouvindo, pode te despertar para outras atividades. Ok? Acabou o tempo? Pode passar mais um vídeo, Carol, para a gente terminar? Eu ainda vou deixar o trabalho de casa. Esses 9 pedidos aqui das pessoas que entraram nesse site e adquiriram os nossos Abaixa um pouquinho, Carol. Com aplicação bíblica e também... Esse pastor, ele tem esse canal. Ele tem célula, porque a igreja dele é dividida em células, e ele tem dinâmica para tudo. Pensa se você fala assim, eu quero dar aula sobre, sei lá, sobre o fruto do Espírito. De novo, não, né? Vamos pensar em outra coisa. Eu quero dar aula sobre os profetas, que é o que eu vou dar aula. Ele tem dinâmica para tudo que você imaginar. Você entra, são dinâmicas muito rápidas, de grupo, e que você pode fazer com a sua turma para dar uma motivação. Uma vez eu estava no retiro das mulheres e eu fiz jogarem bolinhas de papel. E aí o aluno da primeira fileira jogava a bolinha de papel numa cesta. Aí acertava ou não. Aí agora parou. O segundo, acertava ou não. Aí o terceiro, quem estava lá lembra, acertava, jogava a bolinha lá na cesta. A cesta era uma só. A questão é uma dinâmica, eu fiz o aluno participar, eu fiz o aluno fazer alguma coisa, sair do quadradinho dele, ver que ele tem... E aí eu pegar isso e falar assim, gente, sabe por que aqui a maioria acertou? Pega lá quantos papeizinhos tem dessa fileira. Porque quando a gente está mais próximo de Deus, a gente erra menos. E aí você já começa um conceito. Primeira fileira tem mais chance de acertar e de errar menos, porque está mais próximo da cesta. A segunda está mais distante, deu para entender? Então já vamos para o outro, que o tempo está passando. Então é isso. E aí você já entra num conceito. Então esse pastor aí, ele tem mais de 170 mesmo, para todos os tipos de assunto. Então, você só não faz uma dinâmica na sua aula se você não quiser. Ok? Pode passar, Carol. Acabou? Ah, esse daí. Esse daí é o ICP, eu acho. É mais um de conhecimento bíblico. Eu não fiz teologia, eu fiz letras. Mas se eu quero aprimorar e não falar nenhuma besteira ou trazer uma ideia nova, eu preciso saber do assunto. Não posso ficar só naquele, porque se o aluno me perguntar, se eu estou dando a oportunidade do aluno participar, ele pode interagir de várias formas. E se ele me perguntar algo que eu não sei? Então, aí é o ICP, o Instituto Cristão de Pesquisa, onde você aprende muito conteúdo também. Pode passar. Enfim, gente, tem blogs, tem várias coisas que não dá para a gente ficar acomodado só esperando a aula, o dia da aula. A sua aula começa antes. Quanto mais antes você preparar a sua aula com antecedência, melhor vai ficar o resultado da sua aula. Acabou? Acabou, né, Carol? Então, vamos nos colocar de pé. Eu não sei se eu cumpri o horário, mas eu quero agradecer a atenção de todos, dizer que é um desafio. A gente sabe que tem pessoas aí que sabem muito mais do que a gente, que trabalham na área,
mas Deus nos colocou aqui para pensarmos juntos. Ninguém sabe mais do que ninguém. Pode subir, já vou terminar. Então, eu queria deixar o trabalho de casa. Escola tem que ter trabalho de casa. Relação professor e aluno tem que produzir conteúdo. Então, o trabalho de casa, pastor, é o seguinte. Você vai entrar no Facebook, lá na página ADBFV, ok? E aí você vai pedir o seu filho para te ajudar, você vai pedir sua filha para te ajudar, você vai pedir um amigo, você pode me procurar se você tiver dificuldade de mexer com a parte digital, mas você vai pegar e entrar lá e você vai deixar uma dica para a gente. Igual eu fiz aqui com vocês, a Escola Games é um lugar onde a gente encontra jogos. O ICP é um lugar de estudo. Faltou falar da Rota 66, Carol, eu não vi esse vídeo. A Rota 66 é um também que fala de livro por livro com desenho. O cara vai desenhando junto enquanto ele fala. Então, pessoas que têm dificuldade só de ouvir, ela vai assistir a história sendo construída. Gente, é lindo. Anota aí para vocês pegarem depois. Então, a dica é essa. Próxima aula, sexta-feira que vem, eu vou olhar o site, nos comentários, vai estar lá o trabalho de casa, curso, capacitação. Você vai olhar a imagem, é apenas uma imagem. E você vai deixar um link lá no comentário. Esse lugar é legal, esse blog é legal. Eu pensei nisso, esse recurso é legal. Ok? Cadê as meninas com um texto que eu preciso dar o resultado de vocês? Para terminar. Rapidinho. Então, deixa eu corrigir aqui. Na verdade, foram 19 contra 19, porque... Que isso, vocês conseguiram empatar o povo, que coisa linda. Isso aí é a aula do Alex, ética na sala de aula. Isso aí é uma coisa linda. Então, vamos lá. Eu falei em algum momento aqui onde entra papel. Vocês conseguem imaginar? Então, ponto para o grupo. Lápis. Alguém consegue imaginar alguma desse monte de coisa que eu falei usando lápis? Internet. Vamos falar um sim bem forte. Apagador. Caneta. Slide. Data show. Fantoche. Eu falei disso hoje. Gente, vocês estão fera. Tá vendo como vocês sabem muita coisa? O que é isso? Retroprojetor. Isso é do tempo do que eu me formei. Mas a gente pode usar. Mesas. Eu posso arrumar a mesa de favorável para o ambiente ficar favorável para o meu... Gente, outra coisa. Não escolhe recursos alucinados e que não sejam testados. Você precisa ter domínio das coisas que você faz, senão as coisas desandam e você não sabe nem o que fazer depois. O que é isso? Notebook, quadro... Gente, isso aqui está de parabéns. Quem foi o grupo daqui? Pessoas. Que coisa linda! Recurso! Pessoas são recurso. Eu posso sentar elas aqui e elas participarem da aula. Domingo que vem vocês me aguardem, que vocês vão ver que pessoas são recursos. Agora o outro lado, está de parabéns. Grupo daqui, aplauda o grupo. Aplauda eles, aplauda. Fala, amiga. Pode falar, você que aí vai rapidinho. Pode falar direto. Data show, computador, vídeo, internet... O que é isso aqui? Internet, essa é a minha letra. Tá? Câmeras, fotos, caneta, lápis, borracha, recursos eletrônicos, salas, pessoas, professores. Pessoas também, que coisa linda, vai. Professores, régua, folhas, caderno, quadro e apagador. Vocês lembram que na apostila estava assim, a melhor ferramenta é o professor. O professor é a melhor ferramenta. Ele estando afiado, estando disposto... É muito provável que a educação aconteça. Vamos aplaudir o grupo de cá? Eu quero agradecer a atenção de todos e o pastor agora está com a oportunidade. Amém? Ai, glória a Deus, gente. Como a Aline falou, é muita coisa para pouco tempo, mas pelo que eu vi, deu para pescar alguma coisa, sim ou não? Sim. Dá para ser melhor a sua aula já domingo agora? Tenho certeza que já vai ser diferente a sua próxima aula. Gente, temos agora um intervalinho de 10 minutos. Preparamos ali atrás um coffee break para você, algo simples, mas é de coração. Você vai ali tomar um café, vai comer um biscoitinho para nós retornarmos para o segundo tempo, ok? Estão liberados, podem ir lá.